Bom dia a todos, que todos sejam bem-vindos na aula de hoje. Hoje falaremos sobre componentes retangulares de um vetor. Consideremos o vetor A e os eixos x e y. Observe que você, em relação ao vetor A, você tem um pé no x, o A ele faz uma projeção sobre x e faz uma projeção sobre quem? Y. Essa projeção que o vetor A aqui faz em x, ele é chamado de AX. A sombra que o vetor faz em y, ele é chamado de quem? De AY. Observe que eu pegando esse pedacinho e transcrevendo para cá, eu formo um triângulo retângulo, cujo ângulo é de 90 graus. Lembre-se, um triângulo retângulo é aquele triângulo que possui internamente um ângulo de 90 graus. Em relação ao ângulo alfa, o ângulo é sempre formado entre o vetor e o eixo x. Com isso, você tem a seguinte condição. Projetando perpendicularmente o vetor A no eixo x e y, obtemos as componentes AX e AY, conforme já tinha falado. Da figura temos que o cosseno de alfa, o que é o cosseno? Cateto oposto sobre a hipotenusa. Olha lá, cosseno AX, cateto oposto, cosseno cateto adjacente, aqui cosseno do ângulo alfa, cateto adjacente, que é x, sobre quem? A hipotenusa. Então, quando você vai calcular o cosseno, você tem cosseno de alfa, cateto adjacente sobre hipotenusa. Quando você vai calcular o seno, aí sim, aqui você tem aqui o AY. Seno, cateto oposto sobre hipotenusa. Essas relações trigonométricas, vocês aprendem lá no nono ano, nas relações trigonométricas para um triângulo retângulo. E é o que a gente está usando aqui. De tal forma que o cosseno de alfa é AX sobre A. O que você vai fazer? Então eu posso fazer o seguinte, se eu botar 1 aqui embaixo do cosseno, posso multiplicar com o cruzado. Uma vezes AX, A vezes cosseno de alfa. Se eu botar 1 aqui debaixo do seno, vou multiplicar com o cruzado. Uma vezes AY, A vezes seno de alfa. Então, quando eu quero as componentes retangulares de um vetor, eu quero calcular o valor de AX e quero achar o valor de quem? De AY. Sendo que AX é A vezes cosseno de alfa e AY, A vezes seno de alfa. Quem é A? É o vetor, é o módulo do vetor. Exemplo, achar o módulo das componentes retangulares do vetor A de módulo 8 metros indicado na figura. Observe que você tem aqui um vetor A, ele tem 8 metros. O vetor A ele forma um ângulo de quanto? 60 graus com o eixo X, com o eixo das abscissas. Então, como que eu vou calcular? Eu tenho que calcular o AX e o AY. Sei que cosseno de 60 graus vale meio. E o seno de 60 graus vale raiz de 3 sobre 2. De onde tirei isso? Daquela tabelinha que eu já tinha falado anteriormente. Quem é AX? A é o vetor A, que vale 8, vezes o cosseno de 60 graus. Não é o cosseno de alfa? Cosseno de alfa é o cosseno de 60, que vale quanto? Meio. Coloco um de baixo. 8 vezes 1, 8. 1 vezes 2, 2. 8 dividido por 2, 4 metros. Quem é Y? A, que é 8, vezes o seno de alfa. Quanto vale o seno de alfa? Raiz de 3 sobre 2. 8 vezes a raiz de 3. 8 raiz de 3. 1 vezes 2, 2. 8 dividido por 2, 4. 4 raiz de 3 metros. Está aí as componentes retangulares, ou as projeções ortogonais, ou as projeções do vetor A em relação aos eixos. Tudo a mesma coisa. É calcular x e a y. Com isso, vamos falar ainda falando ainda sobre vetor, vamos falar agora sobre vetor posição. Consideremos o móvel descrevendo a trajetória indicada na figura em relação ao ponto O. Origem do sistema cartesiano. Seja P uma posição no móvel no instante t. Definimos como vetor posição no instante considerado o vetor R, que vai de P
menos O. Por quê? O vetor é a menor distância entre dois pontos é sempre uma linha reta. Aqui é a origem. Aí ele está fazendo essa trajetória aqui, tá vendo? Em relação a esse ponto P, você testa um vetor. O que é o vetor? É uma linha reta que vai da origem do sistema até o ponto. Esse RI que nós definimos como vetor o quê? Vetor posição. Agora, o que é o vetor de deslocamento? Seja P1 e P2, as posições do móvel nos instantes T1 e T2, respectivamente. Define-se como vetor deslocamento entre os instantes T1 e T2, o vetor ΔR, que é P2 menos P1. Observe que ΔS é maior do que quem? P2 e P1. ΔS é maior do que ΔR. Então vamos entender isso aqui na figura. Ó. Você tem em relação à origem o vetor posição. O vetor posição vai até P1 e você tem um vetor posição até quem? P2. O deslocamento é essa distância que vai de P1 até quem? P2, que nós chamamos de vetor deslocamento, que é o espaço percorrido de P1 até P2 em linha reta. Por quê? A menor distância entre dois pontos é sempre uma linha reta. Então, com isso, vamos falar sobre velocidade vetorial média. Define-se como velocidade vetorial média o quociente do vetor de deslocamento, ΔR, pelo tempo ΔT gasto nesse deslocamento, de tal forma que Vm é ΔR sobre ΔT. Características de Vm, módulo, ΔR sobre ΔR, perdoe-me. Direção, a mesma direção que ΔR. Sentido, o mesmo de ΔR. Vamos para o exemplo. Um coelho caminha 8 metros para o norte, em seguida orienta-se para o leste e caminha mais 60 metros. Sabendo que em todo o percurso o coelho gasta 10 segundos, calcule o módulo do deslocamento resultante do coelho. Então vamos lá. Usando a rosa dos ventos, que é essa partezinha que a gente define aqui, ó, norte. Deixa eu só ajeitar aqui, tá, gente? Só um minutinho para eu poder ajeitar. Aqui, ó, norte, sul, leste, oeste. Isso aqui é chamado rosa dos ventos, né? Isso aí você já deve ter visto em algum momento em geografia, que te define a direção que você tem que tomar, que são os polos, né? Polo norte, polo sul. Então, um coelho caminha 80 metros para o norte. Então, ele caminha aqui, ó. Ele está aqui 80 metros para o norte. Em seguida, orienta-se para o leste e caminha 60 metros para cá. Ó. Ele vem daqui para cá e para cá. Ó. Parou aqui. Eu quero o vetor de deslocamento. Deslocamento é a distância em linha reta que vai do ponto de partida até o ponto de chegada. Formou o quê? Um triângulo retângulo. Se formou um triângulo retângulo, lá que é um ângulo de 90, nós sabemos que o lado oposto ao ângulo de 90 é chamado de hipotenusa. Como eu quero o módulo do deslocamento resultante, eu sei que a hipotenusa ao quadrado é igual à soma do quadrado de seus catetos. 80 ao quadrado, mais quem? 60 ao quadrado. 80 ao quadrado vai dar 6.400. 60 ao quadrado, 3.600. 6.400 com mais 3.600, 10.000. Raiz quadrada é 10.000, 100 metros. Quanto que esse corpo se desloca? 100 metros. Agora, o módulo da velocidade escalar e vetorial medidas do coelho. A velocidade escalar média é dada por espaço sobre tempo. Não é isso? Então, no caso aqui, qual é o espaço que ele anda? Ele anda 80 com mais 60. Ele anda quanto? 140. Em um tempo de quanto? 10 segundos. A velocidade, então, escalar média, 140 dividido por 10, que vai dar 14 metros por segundo. Agora, a velocidade vetorial é o deslocamento no espaço que nós achamos de quanto? Achamos quanto? 100 metros. Dividido pelo tempo. Então, vai ser 100
dividido por 10, que vai dar quanto? 10 metros por segundo. Desta forma, eu quero os exercícios da página 74, questões 1, 2, 3 e 5, página 75, questão 6. A todos um bom dia e uma boa aula.